Entender o processo da crise é primordial para você passar de fase. Gente, a vida para mim, eu entendo a vida como algo simples. Nós complicamos. E eu que atendo pessoas todo dia em processo de mentoria em grupo, em processo de mentoria individual, dentro das empresas, as pessoas que me seguem aqui nas redes sociais e que fazem perguntas, amigos, eu tenho visto as pessoas muito no papel de vítima. Muito. E isso não é porque elas querem, muitas vezes, mas é um padrão neural que elas adotam. E aí isso não faz elas entenderem as passagens de nível. A vida é como se fosse um joguinho de computador. Quando eu acho que está tudo ok aqui, que eu já aprendi toda essa fase aqui, que eu faço com os pés nas costas, eu preciso entender que eu estou num processo evolutivo e eu preciso ir ao próximo nível. E para eu ir ao próximo nível, eu preciso aprender as novas regras do jogo. E eu vou me sentir desconfortável. E algumas coisas não tão boas vão acontecer, senão eu não evoluo, tá? Então, a primeira dica para você sair de uma crise é você entender o processo da crise. Entender o processo da crise é entender que crises são oportunidades. Tá? Você pode chamar crise de problemas ou de oportunidades. Inclusive, eu já sugiro para você tirar do seu vocabulário a palavra problemas. Porque, veja só, se eu ligar para você e disser assim, fulano, eu tenho um problema para resolver com você, já dá uns 3 tipos de ruim na gente, né? Mas se eu falar assim, eu tenho uma situação a resolver, uma oportunidade de crescimento, a gente se empolga para vivenciar aquilo, resolver para passar de fase. Lembrem-se sempre que a programação neurolinguística, que é uma das minhas formações, ela fala que tudo que o objetivo, né, o entendimento da PNL é tudo que eu falo, eu programo na minha mente. E eu tenho padrões linguísticos que acabam gravando no meu inconsciente e acabam regendo a minha vida. Então, quando eu falo problema, aquilo já é uma coisa como se não tivesse solução, muitas vezes, tá? Aquilo fica tão forte que eu começo emocionalmente a ficar tão abalada que eu não consigo achar as soluções para aquilo. Então, começa a mudar a palavra problema por oportunidade de crescimento, por situações a resolver. Já vai ajudar muito no processo. Quando você entende crise, que as crises são oportunidades, tá? Você começa a ver as coisas por outro ângulo. A palavra oportunidade, ela vem, o significado dela vem de portus, que significa vento oportuno, tá? Na antiguidade romana, os romanos eles tinham uma mania de dar nome aos ventos. E esse portus era o vento mais esperado pelos romanos, porque era o vento que empurrava o navio na direção certa e de forma rápida. Então, o que isso quer dizer? Linkando aqui com essa situação. Se nós entendermos que as crises que nós estamos vivendo são oportunidades que nós estamos tendo para levar a nossa vida, ter um norte, ir mais rápido para um próximo nível, nós vamos parar de reclamar das crises e sim vivenciar essas crises de forma muito mais inteligente e fazer a passagem de nível muito mais rápido. Faz sentido para vocês? Quando a gente entende esse vento oportuno, então vamos lembrar assim, ó, que crises são oportunidades e oportunidades são ventos oportunos, tá? Anota isso no teu radar. Crises são oportunidades e oportunidades são ventos oportunos para levar a nossa vida para um lugar que nós, de fato, temos que ir para a evolução do nosso ser. Gostei disso, hein, gente? Às vezes eu digo assim, ó, que um Santos desce aqui, né, Lu? Crises são oportunidades e oportunidades são ventos oportunos. Então, é que o santo desce, eu brinco sempre, né? Porque às vezes eu estou numa palestra, numa aula, numa mentoria, e eu falo alguma coisa e as pessoas falam assim, ô Jus, fala aquele negócio lá que eu quero escrever. Eu falo, gente, pega na hora. Porque o santo que desceu pode não ser que ele desça de novo. Então, pega na hora. Que às vezes eu também, assim, no meio do processo de ajudar as pessoas, eu acabo ajudando a mim mesmo, porque os insights que vão vindo para mim também são muito fortes. Então, quando a gente pega isso, já bota aí no teu radar, beleza? Coloca aí no teu radar que pode ser que eu não repita, porque o santo que vai descer depois não é o mesmo, ele não consegue dizer da mesma forma. Então, vamos lá.
E como Einstein já dizia que nós não podemos resolver os nossos problemas na mesma vibração que eles foram causados, eu tenho que entender este processo de que eu preciso mudar a minha vibração, eu preciso mudar a minha vibe, meu mindset, para eu conseguir resolver. Aonde está o problema não está a solução. Porque se lá estivesse a solução, de fato não seria problema, né? Faz sentido isso para vocês? Então, o que eu preciso entender? Nós estamos num processo evolutivo. E o processo evolutivo, a gente precisa aprender. E às vezes esses aprendizados, eles vêm através da dor. Porque sabe quando eu percebo que o meu mentorando, ele está preparado para mudar? Eu percebo isso, tá? Porque a pessoa quer mudar, nem sempre ela está no momento certo, preparado para mudar, tá? Eu entendo que quem chega até mim, se veio porque quis sozinho, se está nessa busca sozinho, veio porque é o seu momento de mudança. Mas às vezes a pessoa, ela não muda, ela não faz uma mudança na vida dela, ela fica procrastinando a mudança, blá, blá, blá. Aí o que acontece? Precisa existir uma crise. Por quê? Porque a dor de não mudar, ela tem que ser muito maior do que a dorzinha da mudança, para que as coisas de fato aconteçam. Quer um exemplo? Eu sempre fui uma pessoa que odiava fazer exercício físico com todas as minhas forças. As minhas e de mais alguém que eu pegava emprestado, porque eu odiava fazer exercício físico, tá? Quem me conhece há mais tempo sabe que é, se o meu personal por um acaso estiver na minha live, ele vai dizer yes, né? E as pessoas que convivem comigo também sabem. Aí chegou um momento na minha vida que eu fui diagnosticada com uma perda óssea, porque eu entrei na menopausa com 30 anos, então isso é muito drástico para a mulher, e eu tive uma perda óssea, e aí a médica falou para mim assim, Jússi, ou você começa a fazer exercício físico e fortalece a tua musculatura, ou você vai começar com 50 anos quebrar os teus ossos do nada. Hoje eu tenho 45, vou fazer 46 anos, então quer dizer, daqui a 5 anos eu ia começar a quebrar os meus ossos, eu tenho muita vida que eu quero viver ainda, e eu tenho muita gente que eu quero contribuir, eu tenho muita coisa que eu quero fazer, eu tenho muito sonho para realizar. Caramba, não quero quebrar meus ossos do nada e ter que ficar parada. Justo eu, uma pessoa a 1000 por hora, fazendo 1000 coisas, 1000 projetos e parar, porque não se cuidou. Então, a dor de não mudar, que era quebrar os meus ossos do nada, foi irrelevante. A dorzinha, eu quero dizer, a dorzinha de fazer o exercício foi irrelevante diante da dor de não mudar. Então, a dor de não mudar, ela era muito mais doída, e como o cérebro está sempre fugindo da dor e buscando prazer, meu cérebro disse, opa, vamos nessa, vamos fazer esse negócio mudar, porque essa dorzinha de, ai, não tô com vontade de fazer o exercício, não tô com vontade disso, ela não é nada perto dessa dorzona aqui que vai me dar. Então, muitas vezes a gente tem que passar por uma dor horrível porque a gente não aprendeu no amor, tá? Não deveria ser assim, mas o cérebro humano, ele só quer comer e dormir. Então, ele não tá nem aí pra tua felicidade. Sabe quando ele começa a se mexer? Quando dói muito. Como ele quer fugir da dor e buscar o prazer, ele, esse troço tá doendo, eu tenho que mudar. Então, as crises, elas vêm justamente para fazer com que nós façamos os movimentos necessários para que a nossa evolução como ser humano aconteça. Não deveria ser assim, repito, mas, infelizmente, na grande maioria das vezes, a gente precisa chegar ao fundo do poço para que a gente entenda que lá não tem mais para onde descer. Ou a gente morre no frio, no escuro e sozinho, ou você começa a subir, tá? E como não é você que pode decidir quando você morre, então você precisa começar a subir, ok? Então as crises são grandes oportunidades que já passaram por nossa vida através do amor, quando o mentor, o pai, a mãe, quando alguém tentou ensinar nós a mudarmos algo, mas a gente não ouviu porque não era relevante aquilo naquele momento. Então, precisou vir uma crise para a gente chacoalhar. Tanto que é muito claro para mim, que atendo muitas empresas, inclusive muitos profissionais que querem performar, muito claro para mim as mudanças que acontecem dentro das empresas, na vida das pessoas, quando a dor é muito grande, tá? Por quê? Porque a zona de conforto, ela te faz não evoluir, né? Você tá tudo bem, tá tudo maravilha. Gente, vamos combinar que se dinheiro viesse à torta e direita do céu, se as coisas fossem só a gente apertar no botão e vir, nós não íamos fazer muito esforço, tá? Se tem uma coisa que faz a gente performar na vida, é fome, meu bem.
E quando eu falo fome, não é fome de comer somente, tá? Que já passei por muitas dificuldades financeiras na minha vida, assim, de que quando a minha filha do meio nasceu, 15 dias depois eu tinha que procurar emprego de bicicleta porque a gente não tinha o que comer. Então, essa é a fome literal, tá? Mas tem outras fomes de realização de sonhos, de mudança de vida, de alcançar objetivo, de passar de nível, que também é fome. E se tem coisa que faz a gente mudar e performar e fazer o que precisa ser feito, é fome. E a crise traz essa fome, ela tira a gente da zona de conforto e diz, caramba, eu vou ter que pensar em novas coisas para fazer que esse negócio está funcionando. Então, quando você começa a entender que as crises são oportunidades de bons ventos que vão levar o seu navio, o seu barco para um lugar realmente, um porto mais seguro, onde você viva uma vida mais leve, mais tranquila, você para de reclamar e vai começar a olhar os ângulos que trazem os aprendizados para a sua vida. As pessoas que aquietam a mente no momento da crise, pensam de forma racional, com clareza, elas transformam essas crises em oportunidades, tá? Acontece que o que a maioria das pessoas faz? Eu gosto de usar esse exemplo. Acontece um problema, é como se fosse um carro sem combustível. Você tá com um carro sem combustível, a gente, né, faz umas coisas meio loucas. A gente acelera mais para chegar mais rápido no posto de combustível. O que acontece se eu acelerar mais com o meu carro? Eu gasto mais combustível. A lógica é eu parar um pouco, manter a frequência, para eu conseguir chegar até o posto. Então, quando você está vivendo uma crise, a primeira coisa que você precisa fazer é silencia um pouco a tua mente, porque o próximo tópico a gente vai falar de tomar consciência. Então, é necessário que você diminua o barulho interno, porque senão você vai ficar na onda de vibração do problema, e aonde está o problema não está a oportunidade. Se você aceitar a crise como um novo vento, uma nova oportunidade, ajustar as tuas velas, porque na tempestade a gente não deixa de navegar. Na tempestade a gente ajusta as nossas velas, a gente reformula as nossas rotas. A vida não é feita para você sobreviver, meu bem. A vida é feita para você viver. E quando a gente fica estagnado esperando as tempestades passarem na nossa vida, nós estamos sobrevivendo. E não é para isso que você veio para esse mundo, não. Você não veio para esse mundo para se ferrar.